chegamos ao ponto em que, se o nosso presidente faz um discurso em que não há gritos, não há palavrões, não há xingamentos diretos, a gente comemora, porque o tom foi ameno. É o caso do discurso de ontem, de Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios, que, ao que parece, agradou ministros do STF. Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Eu não diria que agradou, não chegaria tanto, né, Megali? Mas ontem a gente já conversou aqui sobre a expectativa que havia no Supremo de que a situação do 7 de setembro deste ano aqui, as manifestações do presidente da República seriam mais controladas, né? E em relação ao Supremo, vamos limitar e delimitar o que nós estamos falando, que não haveria incentivo a atos flagrantemente ilegais, como a invasão da esplanada dos ministérios por caminhões, a tentativa de se aproximar do prédio do Supremo, que as falas de Bolsonaro não seriam flagrantemente golpistas, nem resvalariam no crime, como ocorreu no ano passado, quando ele disse que não cumpriria medidas judiciais que saíssem da caneta de Alexandre de Moraes. Desse ponto de vista, Megali, foi o que aconteceu, acabou se confirmando o que era esperado pelos magistrados. O ministro do Supremo, né, entendem que o presidente Bolsonaro mostrou força e capacidade de mobilizar seus seguidores, isso é inegável, né, de levá-los para as ruas, mas dessa vez ele não dobrou a aposta em relação ao Supremo. Ele não citou nominalmente o ministro do Supremo para fazer ataques, né, e, na visão deles, fez um discurso eleitoral, quer dizer, preferiu, né, Megali, isso todo mundo viu, partir para cima de institutos de pesquisa, para desqualificar as pesquisas e dizer que vai ganhar, né, mas sem ficar repisando a questão de fraude, a questão de urnas eleitorais. Falou, quer dizer, não baixou também a guarda, quer dizer, embora ele tenha sido mais ameno, vamos dizer assim, do que no ano passado, ele não baixou a guarda em relação ao Supremo, né, ele mandou alguns recados, ele falou do Supremo num tom e de uma forma a incentivar vaias, mas não houve ataques mais diretos e agressivos. Então, em comparação, sempre em comparação com o ano passado, a situação esteve sim mais controlada no que diz respeito, para usar uma expressão do presidente, né, do próprio Bolsonaro, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, embora recados não tenham faltado, né, ele disse que se ele vencer as eleições, o Supremo vai ter que evoluir, né? Ele não dobrou a aposta, ele não avançou o sinal tremendamente como se temia, né? Agora, esse tom menos agressivo, como a gente já tinha comentado aqui, Megali, em relação ao Supremo, já era esperado, porque, de fato, apesar de todas as divergências, e são muitas e são profundas, há um diálogo ocorrendo entre presidente e judiciário, né, há muitos meses, pelo menos para que a temperatura não suba a ponto de explodir no meio das eleições. Um diálogo que nós revelamos aqui, ao qual nós nos referimos várias vezes já, né, e que segue. Agora, Megali, só para a gente também, então, deixar claro, uma coisa é o comportamento do Bolsonaro em relação ao Supremo, não redobrou a aposta, ficou ali em algumas críticas e indiretas, mas não partiu para cima. Outra coisa são eventuais descumprimentos de regras eleitorais, quer dizer, os magistrados do Tribunal Superior Eleitoral já estão esperando uma enxurrada de ações no TSE sobre o uso da máquina do governo para fazer comício, né, sobre o presidente ter discursado como candidato em um evento oficial, o que não é permitido, você não pode misturar governo com candidatura, né, porque isso configura abuso de poder econômico e político, sobre uso, por exemplo, até mesmo da TV Brasil, da TV oficial, para transmitir o que, ao fim e ao cabo, foi um comício travestido de ato de celebração de independência, né? Sobre o uso eleitoral da imagem das Forças Armadas, que não são um partido, né? Não deveriam se comportar como um partido, não são parte de uma candidatura, mas são de todo o país. Então, aí são outros 500, independentemente de ataques ou não, o tribunal vai ter que dar, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que dar uma resposta para todas essas questões, e o próprio tribunal já está esperando que elas cheguem em breve lá, para que isso seja discutido e debatido, Megali. A situação do TSE é muito delicada, né, Mônica? Porque a medida mais radical que pode ser tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral é a cassação de uma chapa por crime eleitoral. E entre o nada e a medida mais radical, praticamente não há alternativas, tem a multa. Mas a multa, quem é que paga a multa? Sério, quem é que paga a multa aqui no Brasil? Partido político, a multa não vai ser paga nunca, ou é paga. É paga com o dinheiro do fundo eleitoral e bola pra frente, sem consequências. Diga, Mônica.
Não, existe, é muito fraca a lei nesse sentido de coibir agora atos desse tipo, mas existem ações, por exemplo, que podem ser abertas, e a gente viu isso acontecer com o Temer, né, com o Michel Temer e com a Dilma, quer dizer que elas vão evoluindo e elas podem, no pós-eleição, ter consequências, né, de cassação de mandato, que é raríssimo e quase impossível, e quando o candidato ganha, tudo muda, todo o contexto muda, né, se o presidente da República for reeleito, todo o contexto muda, toda a força dele, ele ganha uma força muito grande, inclusive para se contrapor a ações no tribunal, mas você pode ter ações que resultem também em cassação dos direitos políticos de alguém que transgrida tão flagrantemente regras eleitorais. Então, uma espada na cabeça sempre é possível você colocar sobre quem está transgredindo essas normas. Ou seja, posteriormente, ter os direitos políticos cassados. Agora, você tem toda a razão, quer dizer, só quis fazer essa lembrança, você tem razão, quer dizer, de imediato não há o que ser feito, a não ser a cassação da chapa ou essas multas irrisórias, né? Bom, e aí, sabendo que não haverá consequências, Bolsonaro se sente muito à vontade para transformar uma data cívica em um grande comício eleitoral, porque foi isso que a gente viu ontem. Grande mesmo. Ninguém está discutindo o tamanho do movimento que a gente viu ontem em 3 grandes cidades brasileiras, mas foi um comício eleitoral, tanto é que o presidente não citou os 200 anos da independência. Alguém que tivesse desembarcado no Brasil ontem não saberia que a gente estava comemorando a data mais importante da história do nosso país, uma data redondíssima. Eu achei um pouco 200 desagradável que o presidente de Portugal ficou super escanteado, né? Ficou, né? Ficou ali de lado e tal, às vezes nem ao lado do presidente mesmo da República, então os presidentes dos outros poderes não estiveram presentes, então foi uma coisa... O dono da van teve mais destaque que o presidente de Portugal. Muito mais, estava pendurado Isso no foi cangote do Bolsonaro ali. Analistas de Portugal e jornalistas que se detiveram sobre a questão da presença do presidente de Portugal, né, que ficou ali com menos destaque do que o Luciano Hang. Aliás, eu não tenho a menor dúvida que aquilo é uma provocação, porque sim, o Luciano Hang frequentemente participa de eventos com o Bolsonaro, mas ontem ele não desgrudou do lado do presidente em momento algum. Ele ficava colado, como se tivessem algemados os dois. E não custa lembrar que Luciano Hang é alguém que é investigado nesse momento pelo STF. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu não tenho a menor dúvida que a gente estava diante de uma provocação.